Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Simples a Cena e hoje vamos dar continuidade nas nossas temáticas da semana ENEF, isso mesmo. Hoje separei um tema muito importante que na maioria das vezes confundimos, não entendemos e por conta disso tomamos decisões que nos levam a situações que podem nos fazer mais perder dinheiro do que reter dinheiro. Eu falo do sentido do empreender, do negócio, versus o nosso dinheiro. Pergunto para você, será que existe uma boa relação entre empreendedorismo, entre dinheiro? Como que anda as finanças do negócio? E você deve pensar, Cíntia, eu não tenho negócio, então essa palestra não é para a minha pessoa. Calma, 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 que você vai entender de que tipo de negócio eu estou falando, de que informações são importantes, para que você também possa aprender, perfeito? Então, continue aqui no vídeo, não saia, porque vai ampliar o seu conhecimento, a sua percepção, não somente para você, quanto também para as pessoas ao seu redor, perfeito? Então, convido você a acompanhar, a se aprimorar, a entender cada vez mais. E para a gente começar também, já peço para vocês curtir o vídeo, compartilhar, deixar seus comentários de qual foi o seu insight, qual foi a sua ideia, qual foi a sua percepção. E isso também muito ajuda a gente dar continuidade aqui nos temas, nos conteúdos, identificando aquilo que chamou mais a atenção de quem está aí assistindo, perfeito? Então, como sempre, preparei um material aqui para gente sobre empreender versus dinheiro. Então, é importante, mesmo eu entendendo que eu não tenho negócio, que eu não sou empreendedor, fique por aqui que você vai entender rapidamente um pouquinho mais disso. O que é importante, existem muitas empresas, muitos negócios que são fechados, na maioria das vezes, pelo aspecto financeiro. E é importante a gente entender desse aspecto financeiro, porque às vezes uma boa ideia, um bom produto, um bom serviço, deixa de existir por conta desse aspecto. Tem muitas histórias, muitos sonhadores que buscaram implementar seus negócios, alguns não foram para frente por conta dessa situação financeira. Então, é importante a gente ter uma percepção, um conhecimento, para que a gente possa tomar melhores decisões e continuar acreditando nos nossos sonhos, nos nossos ideais, e usando do dinheiro como um meio para que isso aconteça, tá bom? E para que a gente possa começar aqui, primeira pergunta, você empreende? Na sua percepção, mesmo ainda sem entender muito, você entende que você é um empreendedor ou não? Então, vou deixar vocês aqui me responderem. Sou empreendedor? Não sou? Qual é a sua visão de uma pessoa que seja empreendedora? Que atributos, que características, que habilidades, o que ela faz de diferente daquele que não é empreendedor? Vamos continuar. Então, a maioria das pessoas entende que empreendedor é aquele que tem um negócio próprio, é dono de um negócio. Pergunto para vocês, qual a diferença entre quem é dono de um negócio e, por exemplo, quem é CLT? Ou quem é estatutário? Para quem não sabe, estatutário é aquela pessoa que trabalha no governo, tá bom? Ela responde, né, a um estatuto, geralmente servidores públicos. Quem é um jovem aprendiz, já fui jovem aprendiz. Quem é estagiário, qual a diferença? Gostaria que vocês trouxessem aqui. Qual que é essa diferença entre essas duas personas? O que ela tem? Um
e o outro não? E aqui, para a gente complementar e começar a entender essas questões, o que você faz do seu tempo? Pare e pense, o tempo do dono de um negócio não é o mesmo do tempo de uma pessoa que é CLT, servidor público, aprendiz. Então, vamos pensar. Empreendedor, se a gente for olhar ao pé da letra, todos nós somos. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou vendendo o meu tempo, olha, presta atenção, hein? O meu tempo para uma pessoa, seja como CLT, seja como estatutário, ou como dono de um negócio, eu estou empreendendo. Não importa a atividade, não importa a profissão, o que importa é que eu estou trocando o meu tempo por um item chamado dinheiro. Eu estou empreendendo em alguma atividade. Então, o CLT empreende, o servidor público empreende, a empregada doméstica empreende, a manicure empreende. Todos nós empreendemos. A partir do momento que nós dedicamos parte do nosso tempo, do nosso conhecimento, da nossa habilidade a uma atividade e, em troca disso, ganhamos algum dinheiro, estamos empreendendo, perfeito? É importante que o dono de um negócio, ele vai estar empreendendo na mesma forma. A sutil diferença é que ele vai ter algumas responsabilidades diferente do CLT, como, por exemplo, de bancar colaboradores, de verificar algumas normatizações, legislações, mas da mesma forma, por que ele tem um negócio? Ele visa algo. Ele não está dono de um negócio por simples negócio. Então, eu começo a entender que para que eu possa empreender, eu não preciso de um negócio, ok? Então, por isso que eu falei que essa palestra aqui, esse bate-papo, ele serve para todos nós, para que a gente possa compreender o que eu estou fazendo do meu tempo. E também entender que para prosperar, para alcançar uma independência financeira, eu não necessariamente preciso ser dono de um negócio. Muitas pessoas pensam que somente dono de um negócio próprio que conseguem prosperar, que conseguem alcançar remunerações melhores. Não, eu preciso entender qual é a minha habilidade, meu conhecimento e fazer o melhor dentro daquilo que eu tenho de habilidades e conhecimentos, para que assim também eu possa prosperar, eu possa alcançar um estágio de independência financeira. Então, tem, às vezes, muitas falácias de que para que você possa alcançar algo, você tem que sair do seu trabalho, você tem que abandonar e empreender num negócio que muitas vezes você não tem habilidade para aquilo, você não tem, como que a gente pode dizer, não é o seu perfil. Porque para ser dono de um negócio, você precisa ter um perfil também. Então, você tem que ter sociedade, você tem que ter vários outros atributos que nem todos, não foram preparados, então precisa-se de um preparo, e 2, não quer isso. Então, a gente precisa, nesse primeiro ponto aqui, fazer uma autorreflexão, nos conhecer, nos entender, para que a gente não tome decisões sem pensar, jogando, às vezes, oportunidades fora, sendo que eu poderia fazer coisas em paralelo. Eu poderia continuar naquilo que eu faço e me aperfeiçoar melhor para ganhar mais. Então, eu posso empreender em qualquer atividade. Então, se você muitas vezes viu algumas coisas e falou assim, meu, não consigo, eu não vou conseguir empreender. Não é o que eu gosto, não é o que eu quero.
eu gosto da minha atividade, profissão, quero me dedicar mais a ela, mas eu não quero ter a responsabilidade de um negócio próprio. Então, não se preocupe. Não pensa que você só vai prosperar assim. Tem muitas pessoas que alcançaram seus sucessos financeiros sendo CLT. Ou você já parou para pensar quem é um presidente de uma empresa? Quem é um diretor de uma empresa? Quem é um sócio? Então, eles construíram algo em conjunto, por meio desse empreender, que a gente muitas vezes usa a expressão empreender interno. Então, você tem que olhar quem é você, o que você gosta de fazer. Se você tem habilidades para tocar um negócio próprio, lembrando que quando a gente é dono de um negócio próprio, nem sempre a gente vai estar fazendo aquelas atividades que de verdade é o nosso carro-chefe, o nosso coração. A gente vai ter que lidar com outras situações que fogem totalmente da atividade principal. Então, não pensem que somente empreendedor é aquele que é dono de um negócio próprio. Perfeito? Dito isto, vamos seguir aqui. Eu quero apresentar uma pesquisa para vocês que me chamou muita atenção. Essa pesquisa é acessível para todos, convido inclusive vocês a acompanharem. É uma pesquisa que está no site do governo, então é uma pesquisa que faz um mapeamento a cada quadrimestre, e ele apresenta o mapa das empresas. Quem são as empresas que estão no Brasil? Quais são as atividades principais que elas executam? Quantas empresas abriram? Quantas fecharam? Qual o tipo de empresa? E tem algo que me chamou muita atenção, e talvez você não saiba, e isso vai fazer com que nos ajude a entender cada vez mais essa questão de empreendedorismo, que não é somente um negócio próprio, perfeito? Vamos lá. Primeira parte é uma pesquisa extensa, tá bom? Separei alguns pontos que me chamaram a atenção para esse nosso bate-papo, então convido vocês a se aprofundarem, que é, primeiro destaque aqui, nós temos hoje, até o final do segundo quadrimestre, 18 milhões de empresas ativas. O que é empresas ativas? Empresas funcionando, abertas em suas operações normais. Guarda esse número. 18 milhões de empresas. Aí você fala, meu Deus, aonde estão essas empresas? E aí a gente olha que dessas empresas ativas, quase 50% está relacionada a serviços. Em segundo lugar, vem o comércio. Então, olha que interessante, a maior parte aqui das empresas hoje no Brasil está no ramo de serviços. Aí pare e pense, qual a sua atividade hoje? Se você é CLT, de alguma forma, você não está prestando serviço? Qual a diferença para essas empresas que prestam serviço? Você está prestando o seu serviço, seja, vou pegar alguns exemplos, serviços contábeis, serviços advocatícios, serviços médicos, serviços de limpeza, serviços de transporte. E aí, quando a gente vai para o comércio, é uma outra infinidade de possibilidades. Comércio no ramo alimentício, comércio no ramo de moda, roupas. Então, são esses dois setores, olha que interessante, que são os carros-chefes no Brasil. A indústria vem como terceiro lugar, com menos de 10% dessas empresas. E logo vocês vão entender por que é menos de 10%. Construção civil, quase 8%. Agropecuária ainda é pouca. Pessoas, estamos num país continental. Agropecuária é um dos nossos carros-chefes, porém, aqui, dado a esse número de empresas, são bem menores. Extratividade mineral e entre outros. Guardou esses números? Vamos seguir. Aqui é um outro dado muito importante. Nesse último quadrimestre, e comparando com os últimos
os últimos 10 anos, olha que interessante. Ele traz quantas empresas foram abertas e, no mesmo período, quantas empresas foram fechadas. Então, a gente tem aqui um cenário, e lá em 2011 a gente tinha 72 mil empresas fechando, e hoje a gente tem um cenário de quase 500 mil empresas fechando no quadrimestre. Em contrapartida, lá em 2011 a gente tinha 602 empresas abrindo, e esse último quadrimestre, 1.420. Então, muito mais empresas sendo abertas, porém, no mesmo patamar, muitas empresas também sendo fechadas. Então, a gente tem que entender como que está esse cenário, o que está acontecendo. Uma das iniciativas que fez com que muitas empresas abrissem, e a gente já vai entender que eu vou falar, é um mecanismo que surgiu nos últimos anos, que facilitou muito essa questão da abertura de empresas. Por outro lado, muito dos aspectos que fazem com que essas empresas fechem e não durem 5 anos, está relacionado ao financeiro. E a gente viu muitas empresas também, durante a pandemia, fechando suas portas por conta disso. Já falo o que que é. Olha isso aqui, pessoal. Lembra que a gente falou que tinha 18 milhões de empresas, certo? Olha quantas são de empresário individual. 12 milhões. Para tudo. MEI. Você que é MEI, pensa que não é empreendedor, tá aqui. Você que pensa em abrir MEI, você que tem MEI em paralelo à SLT, você que não é MEI, mas começa, qual a diferença do MEI para um CLT? Ele está vendendo o seu serviço, o seu comércio. Então, boa parte desse volume de empresas que vem abrindo, que vem aumentando, olha aqui, ó, das 1.420 empresas, 1.163 são de empresário individual. Ou seja, não são empresas que a gente pensa, empresário limitado, sociedade anônima, cooperativas, a maioria é do empreendedor individual. E aqui chamam a atenção que eu preciso falar para vocês. Então, não é uma formalização em CNPJ que faz você ser um empreendedor. A formalização em CNPJ é só um instrumento, assim como a formalização em um CPF não te diz se você é humano ou não, você já é, independente deste CPF. Então, aqui é só uma formalização, em que eu posso, inclusive, migrar dessa formalização, perfeito? E qual a diferença desse MEI para uma sociedade anônima? Estrutura tributária, estrutura societária, mas o eixo principal é o mesmo, ok? Vamos entender um pouquinho. Desse MEI aqui, olha que legal. A gente tem 12 milhões de empresário individual, sendo que 10 milhões e meio são de MEI. 10 milhões e meio de empresas são MEI. Então, muitas pessoas tiveram aí a procura de MEI, e inclusive trabalham para outras empresas. Vamos pensar assim, como se fosse CLT? Então, ele está vendendo o quê? As horas. Então, tem muitas pessoas que estão usando do MEI como um passo para esse empreender negócio próprio, mas ele nunca deixou de ser empreendedor, independente da atividade que ele está
executando. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, que ser dono ou não de negócio próprio, não é isso que te faz empreendedor. O que te faz empreendedor é a venda do seu serviço, das suas horas, das suas habilidades, do seu conhecimento, independente da nomenclatura que é utilizada. Se é CPF, se é CNPJ, você tem um contrato. Assim, quando você é MEI, você também vai ter um contrato de prestação de serviço ou um contrato que vai formalizar o seu comércio. Então, eu quero trazer para vocês que todos são empreendedores. Todos têm características empreendedoras. Não se prendam apenas na formalização, não se prendam apenas numa titulação. Encarem como empreendedores. E sendo empreendedores, o que a gente tem que observar? Olha aqui, eu separei mais essa daqui só para a gente entender da onde está vindo. Eu ampliei aqui esse principal, onde a maioria das empresas lá daquelas 1.420 que abriram esse ano, a maioria do comércio varejista. Provavelmente, por conta de muito tempo aí que o comércio não estava sendo permitido, por conta da pandemia, estava fechado, então muitas empresas voltaram nesse comércio, principalmente relacionado a vestuário e acessórios. Segundo item que mais abriu empresas, promoção de vendas. E terceiro item, olha que legal, cabeleireiros, manicures e pedicures. E quarto item aqui, obras de alvenaria. Então, tem uma lista de novos negócios que abriram nesse tempo, qual é a principal atividade. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que independe do que você faz, da forma que você faz, você é empreendedor. E até aqui? E aí a gente entra no tema dinheiro. Então, eu sabedor de que eu sou empreendedor, independente do ramo, e olhando que a maioria das empresas que nós temos hoje no Brasil é de MEI, eu preciso entender essa minha relação com o dinheiro, porque é ela que faz com que muitas empresas fechem. Então, uma das coisas que a gente vê bastante é que as pessoas não separam o que é o dinheiro do negócio, independente se esse negócio é próprio ou de terceiros. Você vai entender. E o que é o dinheiro da família? Eu preciso separar. Como assim, Cintia? Então, vamos pensar que eu tenho um negócio próprio, que eu sou MEI, perfeito? E eu tenho lá um ganho que eu tenho nesse negócio. Muitas das vezes, o que é feito? O dinheiro que é do negócio é o mesmo que é da família, um usa o dinheiro do outro e faz aquela mistura e ninguém sabe de quem é mais o dinheiro. E aí, tanto o negócio não prospera, quanto a família também não. Então, fica naquele bolo e aí ninguém sabe quem está gastando mais, se é a família, se é o negócio, da onde está vindo, da onde está saindo. Vamos para um outro exemplo. Gente, eu não tenho um negócio, um MEI, empresa, eu sou CLT. Perfeito. Você tem um ganho como CLT, perfeito? Nesse ganho como CLT, você tem que determinar o quanto daquele ganho você vai manter para continuar ampliando as suas possibilidades de ganho. Como assim, Cindy? Lembra que lá, convido vocês a assistirem a aula que a gente falou do orçamento financeiro. Tem um item que a gente chama de reservas para necessidades. O que seriam essas necessidades pensando no negócio CLT? Estudos, aprimoramentos que você precisa desenvolver, ampliar, sei lá, dependendo, você está numa atividade que precisa melhorar o inglês, o idioma, e isso vai fazer com que você ganhe mais. Ou precisa fazer uma especialização, uma pós, um mestrado, um doutorado, ou você ainda não tem faculdade, está no ensino médio, para você ganhar oportunidades melhores de um emprego melhor como CLT, você precisa de uma faculdade. Então, o que tem que ser feito? Parte desse ganho que você tem como CLT tem que ser separado, reservado para essa necessidade de melhorar a sua capacidade de ganhar mais. Então, eu não posso misturar esse dinheiro com os meus sonhos,
com os meus propósitos que está na minha família. Percebe? Então, independente do formato, eu tenho que ter uma verba separada. Negócio é negócio, família é família. Perfeito? E aí, dito isso, a gente tem que ter uma percepção que eu trouxe aqui para vocês, que vai ser bem bacana. Quando eu tenho esse negócio, primeira coisa que eu vou ter nele, eu preciso, é faturamento. Preciso ter faturamento. Segundo item que eu deveria ter como primordial, meu lucro. Por que que eu tenho um negócio? Por que que eu estou trabalhando? Por que que eu estou ganhando? Por que que eu estou empreendendo, seja como MEI, seja como CLT? Qual o ganho disso? Qual o lucro? Quanto que fica para o meu valor, para o meu bolso? Então, principalmente para quem está empreendendo, que seja com o MEI, você precisa do faturamento determinar o seu lucro, até para que você possa precificar corretamente os seus produtos e serviços. E aí, quando a gente fala precificar corretamente, até no lado do CLT. Será que você está cobrando corretamente as suas horas? Qual é o seu valor? Qual o seu currículo? O que você tem feito para melhorar, aumentar seu faturamento e, consequentemente, você ter mais lucro? Perfeito? Então, no negócio, eu tenho que ter como prioridade o lucro antes de qualquer coisa. Eu tenho que determinar quanto quero ganhar de lucro. E quando a gente fala lucro, é o que vem aqui em primeiro. Eu, como contadora, eu, como conhecedora desse aspecto mais negócio, muitas pessoas entendem que o lucro é o último item. E por ser o último item, as pessoas não priorizam. E aí começa a perder sentido. Por que que eu tenho um negócio? Qual o objetivo daquele negócio? Por que que eu estou empreendendo nesta atividade? E aí, muitas vezes, por não ter esse item definido, eu acabo tendo que fechar essa empresa, porque daquilo que eu faturo, pago tudo o que tem que ser pago e não fica nada, não sobra nada. Terceiro item, aí sim, depois que eu separei esse lucro, que é primordial, sagrado, vou pagar meus impostos, meus custos, vou estar em dia para poder operar. E tem um quarto item aqui que é muito importante, prolabore. Você já ouviu falar em prolabore? Você sabe o que significa? É o que a gente chama de salário do sócio, salário do dono. Ou seja, todo negócio tem que definir seu prolabore. Cíntia, estou no começo, não consigo definir. Tem que definir. Por quê? Se você tivesse um empregado nesse negócio, como que você vai pagar o salário dessa pessoa? Então, e é do prolabore que o ganho da família vai surgir. Então, cada pessoa que tiver um negócio vai separar esse prolabore e destinar para a família. Se você quer um prolabore maior, você vai ter que faturar mais. Então, muitas vezes, o que acontece, por eu estar tudo embolado, eu uso todo o dinheiro, não sei qual o lucro, não sei qual o prolabore, a família gasta, às vezes o negócio é bom, é lucrativo, mas eu uso tudo. Inclusive, esse foi um primeiro caso que eu atendi, lá em 2013, que estava nessa situação de uma empresa que faturava, recebia dinheiro, chegava o final do mês, não tinha dinheiro nenhum. E aí, pesquisando, entendendo o negócio, a gente conseguiu constatar que o negócio era bom, era lucrativo, mas a família, sabe o come-come? Comia tudo. Porque não tinha definição de prolabore, não tinha definição de lucro, não tinha essa visão, o que que a família de fato queria. Então, a gente precisa ter essa atenção e cuidado. E aí, depois tem as despesas do negócio, que é onde também eu consigo trazer algum equilíbrio. E, por último, não menos importante, são as reservas financeiras. Ou seja, eu não preciso depender apenas de capital de giro de terceiros. Eu posso eu mesma criar meu próprio capital de giro a partir do momento que eu construo reservas financeiras.
Então, muitas pessoas fecham suas empresas por falta de reservas financeiras. Essa reserva vai nos ajudar para os meses, para os tempos em que eu fico sem faturamento. Então, a gente viu muitos casos durante a pandemia que a falta desse faturamento, atrelado à falta de reservas financeiras, fez com que esses negócios tivessem que fechar. Então, não pegue todo o faturamento e já destine, sem criar essa estrutura, essa reserva, para fazer com que o seu negócio, mesmo em períodos sem faturamento, continue existindo, se esse é o objetivo dele, permanecer existindo. Então, é de extrema importância eu ter essa percepção, esses conceitos claros, para que eu possa ter um negócio sustentável, um negócio que prospere, um negócio que não feche em pouco tempo, porque eu sei que dá trabalho primeiro sonhar, acreditar, depois colocar para acontecer e fazer com que ele se mantenha, com que ele, inclusive, possa ser passado, seja numa sucessão familiar, seja ainda vendido. De preferência, que não seja fechado. Perfeito? Entenderam? Gostaram? Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais, vou deixar aqui para vocês como base desse conteúdo, o livro Empreender Vitorioso, com sonhos e lucro em primeiro lugar, onde uma das ferramentas é essa que eu trouxe aqui para vocês. Ele traz algumas outras ferramentas muito importantes relacionadas às características, habilidades, os 3 R's do negócio sustentável, traz o ecossistema do empreender e traz essa percepção de que todos nós somos empreendedores. Então, eu quis ampliar a visão de vocês, a percepção. Espero que vocês tenham gostado, entendido e comecem a fazer diferente na vida de vocês, independente se é negócio próprio, se é negócio de terceiros, onde você empreende. Use melhor cada recurso que chega à sua mão. Destine uma parte para os sonhos, mas destine uma parte também para melhorar o seu conhecimento, a sua capacidade de ganhar mais, que vai fazer com que você tenha condições de guardar mais, de investir e, num futuro breve, não depender mais somente da venda das suas horas, mas que esse dinheiro possa multiplicar e você construir aí uma renda passiva. Perfeito? Gostaram? Vejo vocês, então, no nosso próximo tema, que é o melhor investimento. Será que existe esse tal melhor investimento? Aonde eu encontro? O que eu posso fazer? Como escolher? Perfeito? Então, vejo vocês no próximo tema. Beijos. Tchau, tchau.